Presença, nós nos colocamos desta hora, Pai, diante de Ti, e viemos agora para orar, para clamar a Ti, para buscarmos, ó Pai, a Tua face e para ouvirmos a Tua palavra, Pai. E lhe pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra. Queremos Te ouvir, Pai, queremos aprender mais do Senhor. Então, meu Deus, o Senhor tem a liberdade neste lugar de fluir, de se manifestar, de falar a cada coração e, Pai, de tornar essa palavra viva nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Aleluia. Como eu dizia há pouco, então hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do dízimo. Por quê? Porque é um assunto, meu irmão, que às vezes a gente sempre fala, mas de uma forma, né, bem assim, uma pinceladinha aqui, outra lá. Às vezes quando vai recolher o envelope, pessoal, tem que dar o dízimo e tal, aquela coisa. E hoje nós vamos estar então falando, eu coloquei esse o título da mensagem, Verdades sobre o dízimo. E para ficar, quem sabe facilitar um pouquinho, eu separei alguns tópicos que são até algumas perguntas, então, que a gente vai procurar responder. O meu intuito aqui não é nem esgotar o assunto, que seria impossível. O meu assunto, a minha intenção aqui não é também causar polêmica ou alguma coisa do gênero, mas nós aprendemos um pouquinho a respeito desse assunto, porque tem gente que não dá o dízimo porque até agora não entendeu o que é o dízimo. Outras pessoas até dão, pega, separa o 10% e entrega lá, mas porque não entenderam o que é o dízimo, então às vezes dá até com o coração errado, como nós vamos ver, e às vezes entra até aquele recurso, entra lá no caixa da igreja. Mas será que chega até Deus? Será que chega até o céu? E aí é uma questão que a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, na segunda-feira passada, nós tivemos aqui a Noite da Prosperidade. Toda última segunda-feira do mês, a gente tem a Noite da Prosperidade, onde a gente se reúne aqui para orar pela prosperidade financeira. E eu pregava sobre a nossa confiança em Deus, que a nossa confiança em Deus nos leva a prosperar. E eu falava também que, por outro lado, o medo trava a pessoa. Eu dava até um exemplo, talvez já aconteceu com você, de você, por exemplo, às vezes vai atravessar a rua, alguma coisa, você está vindo um carro, e a hora que você se assusta, geralmente a pessoa faz o quê? Ela trava, não é assim? Ela fica parada, travada. E a pessoa que age então por medo, ela acaba não prosperando. Ela precisa sempre agir na confiança em Deus. Esse é o assunto que eu tratei na segunda-feira. Por que eu estou falando isso? Você já vai entender, a gente vai chegar no ponto aqui. Quando acabou o culto, um irmão veio e comentou comigo: pastor, o senhor hoje falava do medo e tal, né? E da confiança que a gente precisa ter em Deus, e eu vi um vídeo ele até falou, vou mandar aí para o senhor, me mandou um vídeo. Hoje em dia esse negócio de coach disso, coach daquilo, está em alta, né? E era uma pessoa que eu particularmente ainda não conhecia, e que estava falando a respeito disso. Entenda bem, a palestra era como a pessoa prosperar. Não era uma palestra bíblica, o assunto não era esse, era um coach desses da vida, ensinando as pessoas como prosperar. Alguém fez uma pergunta, ao meu ver, já provocando justamente essa situação, e ele então fala a respeito do dízimo. E ele fala algumas coisas nesse vídeo, e a mensagem aqui não é resposta para ele, ou nada disso, mas ele faz ali algumas abordagens que é geralmente o argumento que algumas pessoas usam para dizer que por isso que ela não dá o dízimo. E por isso que eu vou aqui utilizar até alguns questionamentos que ele faz para a gente tentar responder na palavra. Beleza? Então vamos lá. Malaquias, e eu já vou começar com Malaquias 3, porque assim é o texto que talvez melhor explica ali a respeito do dízimo. E a gente vai começar por ele, porque quando a gente entrar nos questionamentos, você vai ver que esse próprio Malaquias 3 aqui responde um monte de questionamento nosso, tá bom? Vamos lá, Malaquias 3:8. Só que hoje eu vou pedir a permissão de você para eu ler esse texto na NVI, Nova Versão Internacional. O texto lá da corrigida, a gente conhece bem.
Agora da NVI, por ser uma linguagem assim mais atual, então talvez fique um pouquinho mais fácil a gente compreender algumas coisas. Então diz assim, ó, começa com uma pergunta: pode um homem roubar de Deus? Olha só, tenta responder essa pergunta. Tá bom, você conhece o texto, mas finge que você não conhece. Pode alguém roubar alguma coisa de Deus? A princípio a gente responderia o quê? Não. Como é que alguém pode roubar alguma coisa de Deus? Como é que alguém vai lá no céu roubar alguma coisa de Deus? Só que a Bíblia diz: contudo, mesmo parecendo ser impossível, contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Aí Deus responde: aonde? Nos dízimos e nas ofertas. São duas coisas distintas, tanto dizimar quanto ofertar. A gente vai tratar disso mais para frente. Aí continua dizendo: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será de que forma? Maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então esse texto eu penso ficar bastante claro, ainda mais numa tradução assim um pouquinho mais atual, facilita da gente compreender que o que Deus manda com que seja feito com o dízimo e assim por diante. Mas para a gente começar, eu gostaria de começar com o seguinte tópico, ou ainda a seguinte pergunta: qual é o propósito do dízimo? Ou ainda eu poderia variar essa pergunta numa outra: por que razão eu deveria dar o dízimo? Mas prefiro essa: qual é o propósito do dízimo? Talvez com base nesse texto a gente logo dispararia: para que haja mantimento na minha casa, não é isso? Mas eu penso que por mais que o texto aqui fale sobre que uma das coisas, né, um dos fatores que deve ser levado em consideração é esse, para que haja mantimento na casa. Mas eu penso que esse não é o propósito, ou pelo menos não é o propósito principal. Eu não devo dar o dízimo só para que haja mantimento na casa de Deus. Isso é importante. Mas eu penso que esse não pode ser o principal propósito que me leva a dizimar. Ah, pastor, então diz o texto aqui que se eu não der o dízimo, eu estou roubando a Deus, e por causa disso vai vir uma grande maldição. Então eu dou o dízimo para que a maldição não venha na minha vida. Eu penso que eu também não posso dar o dízimo com medo da maldição. Amém? Né? Esse não pode ser, mas tem gente que dá o dízimo com medo da maldição? Sim, eu já vi pessoas, né? E entenda só, alguns pastores, até bem intencionados, mas na sua forma de ensinar, explicar, acabam às vezes induzindo as pessoas a alguns erros, colocando um certo terrorismo em cima do dízimo, que a pessoa fica com tanto medo que ela diz: meu Deus, é melhor eu dar esse trem logo. Não é verdade? E aí, às vezes o pastor vai lá, e repito, às vezes bem intencionado, mas frisa mais na maldição. Meu irmão, você não dá, vai vir maldição, o bicho vai pegar para o teu lado. Aí a pessoa, alguns dizem assim: ó, você não quer dar 10% para Deus, você vai ver só, o diabo vai tirar 20, 30, 40%, não é assim? Né? E a pessoa diz assim: ih, rapaz, já que eu vou perder, então é melhor eu dar o dízimo, pelo menos eu perco menos. E a pessoa às vezes já olha o dízimo como perda.
Sabe, é quase aquele mal necessário. Ah, já que se eu não der, o diabo vai me roubar, então é melhor eu dar. E eu penso que esse também não pode ser, não é o propósito, não pode ser o que me leva a dizimar. Ah, pastor, então, né, tem que ser as promessas de Deus, porque a Bíblia diz que ao eu ser fiel ao Senhor, Deus vai derramar sobre a minha vida tantas bênçãos que eu não vou ter nem onde guardar. Você já pensou um negócio desse, gente? Amém? Olha só que maravilha. Não tem nem onde guardar de tanta bênção. Então esse precisa ser o fator decisivo, né? Eu penso que muito menos esse também. Nós precisamos entender que o dízimo, o que ele é? Me entenda, o dízimo, ele não é só 10%. Ô, pastor, vai dizer que é mais? Calma, respira fundo, conta até 10, espero explicar. O dízimo não é só 10%. O dízimo é os primeiros 10%. E isso faz diferença? Faz. Pode até não fazer, quem sabe, no caixa da igreja. Vamos supor que alguém ganha 5 mil reais, ela dá 500 reais de dízimo. Se ela dá os primeiros 500 reais da receita dela, ou os últimos 500 reais, é 500 reais do mesmo jeito. No caixa da igreja é a mesma coisa, não é verdade? Mas para Deus não é. Por quê? Porque o dízimo é um mandamento? É. Mas eu tenho que dizimar porque é um mandamento? Repito mais uma vez, esse são todos argumentos válidos, mas esse não pode ser o propósito. Então o propósito do dízimo é eu expressar honra. Eu penso que esse é o propósito do dízimo e essa deve ser a minha motivação na hora de dizimar. Por que eu dou o dízimo? Porque eu honro ao Senhor, porque eu quero honrar a Deus. Aí a Bíblia diz, aqui em Provérbios capítulo 3, também, creio que é conhecido nosso, Provérbios 3:9, diz assim, ó, deixa eu mudar lá para corrigir. Bom, deixa eu deixar nessa tradução mesmo. Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos, que é o dízimo, de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém. Olha só, então, o dízimo, para que ele é? É isso que a Bíblia está dizendo. Honre ao Senhor. Vamos trocar aqui as palavras, com o seu dízimo e com a sua oferta. Está falando dos recursos, né? Que é a nossa oferta, é os 90% que cabe a nós, dele a gente tira uma parte para ofertar. E o dízimo, que é os 10%, os primeiros 10% que eu entrego ao Senhor. Para quê? Para isso que a Bíblia está dizendo, para honrar a Deus. O propósito do dízimo é isso, né? Eu sempre dou exemplo, você vai na festinha de aniversário, parabéns para você, é big, né? Só para velhinha. Aí começa, para quem vai o primeiro pedaço, né? Assim, gente, qual que é a diferença do primeiro pedaço e do último? Tem diferença? Nenhum. Todos têm a mesma cobertura, o mesmo recheio, o mesmo gosto, as mesmas calorias, né? Tudo é igual. Mas tem aquela coisa, não, o primeiro pedaço eu vou dar para a pessoa que eu mais considero aqui na festa. Todos são convidados, todos são amados, todos são queridos. Eu convidei todos para estar nesse momento importante da minha vida e todos vieram. Mas eu quero, no meio de todos aqui que são muito importantes, destacar alguém. Destacar um entre os demais. Então eu vou lá e entrego para ele o primeiro pedaço. Você já viu quando alguma autoridade vai em algum evento, eles colocam a pessoa sentada lá atrás no último banco? Não, eles reservam onde? Os primeiros bancos. Isso não é até bíblico?
né? A Bíblia diz que quando você for num lugar, não vai lá logo no primeiro, não, eu sou importante sentar no primeiro banco e tal. A Bíblia diz, não, eu prefiro você sentar no último, porque daí alguém vai chegar e dizer, não, você não pode sentar aí atrás, não, rapaz, você tem que sentar lá na frente. E a Bíblia diz que assim você vai ser honrado. Não é isso que Jesus ensinou? Mas se eu sento lá na frente e chega alguém mais honrado do que eu, aí o anfitrião vai chegar lá e vai dizer assim, olha, você levanta daí por favor, você dá licença, porque chegou alguém mais importante, mais honrado do que você, e eu preciso dar esse lugar para ele. Aí a Bíblia diz que você vai levantar com vergonha, e aí você vai olhar, e só sobrou o último lugar, né? E vai voltar lá no último lugar. Então perceba que talvez essa questão até dos bancos, né, na nossa cultura, nem tanto, apesar que em qualquer lugar, como eu dizia, você recebe uma autoridade, você reserva os primeiros bancos para colocar a pessoa sentada. Não é assim? E então você perceba que o primeiro pedaço do bolo, os primeiros lugares e assim por diante, é justamente uma demonstração de honra. Então não é só os 10%, mas é os primeiros 10%. E para que eu dou dízimo? Meu irmão, eu não tenho que dar dízimo por medo da maldição. Eu não tenho que dar dízimo porque eu quero prosperar, porque eu estou de olho nas promessas de Deus. Eu tenho que crer nas promessas de Deus. Mas tudo isso são consequências. O propósito é honrar a Deus. Perceba só, se eu dou dízimo por medo, ai meu Deus, se eu não der, o pastor falou lá que vai vir uma grande maldição, o bicho vai pegar para o meu lado, então é melhor eu dar. Meu irmão, está vendo que o meu coração não é agradável para Deus? Verdade ou não é? A minha motivação é errada. Se eu dou dízimo para prosperar, não, eu fiquei sabendo que os crentes aí tem um jeito de prosperar, diz que você dá 10% e Deus te abençoa, você recebe muito mais. Já sei, então vou dar o dízimo para prosperar. Perceba que novamente meu coração está errado. A motivação do meu coração é um sentimento mesquinho, não é um sentimento de honra a Deus, mas é um sentimento mesquinho. Se eu dou o dízimo, né, simplesmente para que, por exemplo, haja mantimento na casa de Deus, não, a igreja tem um papel social muito importante, e a igreja não tem nenhuma ajuda governamental, então eu acho que também não me custa nada dar o dízimo para sustentar a igreja, porque isso é algo bom para a sociedade. Se é só isso, perceba que é algo muito vazio, muito pequeno. Agora, se eu, por exemplo, dou o dízimo, não, eu dou o dízimo porque é mandamento, que Deus mandou, eu tenho que fazer. Então perceba que eu parti para um legalismo até mesmo. Tá bom, eu estou obedecendo, isso é algo nobre, mas algo vazio. Você já imaginou, vou precisar da ajuda das irmãs aí agora. Você já imaginou o seu marido acordar de manhã, olhar para você, pegar na sua mão assim, olhar nos seus olhos e falar assim, minha esposa, eu te amo. Aí você, poxa vida, fica toda feliz, né? E tal, ai, obrigado. Né? Aí ele completa, ele diz assim, a Bíblia manda amar, né? Fazer o quê? Acabou com o momento ou não acabou? Mas é mandamento? É mandamento ou não é? A Bíblia não manda o marido amar a esposa? Mas perceba que para aquela pessoa que é alvo do amor, se ele ama porque ele quer amar, ou se ele ama porque é obrigado, faz diferença ou não faz? Você acha que para Deus não é diferente? Não, Deus, vou dar o dízimo, né? Que tem que dar, né? Fazer o quê? Aí eu até brinco, que tem alguns assim, né, que pegam o envelope com uma dor. Tem que dar, né? Fazer o quê? Aí eu até brinco, vai entregar para o obreiro puxa o envelope, ele até demora para soltar. Né? E leva. Aí, hoje, quando acabou o cu da manhã, eu falei isso no cu da manhã,
Aí eu estava conversando com dois irmãos aqui, eles estavam falando, ô pastor, mas o senhor estava falando uma coisa, é verdade. Poxa vida, eu lembro de... E os dois falaram a mesma coisa. Eu lembro de um período muito difícil que eu estava passando na minha vida, pastor, que a hora que caía o pagamento, eu estava até endividado. Aí eu ia dar o dízimo e aí vinha o diabo e dizia assim, olha aí, mas você vai dar o dízimo? Você podia pegar esse valor aí, ó, e pagar uma conta. Você podia pegar esse valor e fazer não sei o quê. E ele estava falando, pastor, do jeito que o senhor estava falando, é desse jeito que acontece, é isso mesmo que o diabo faz. E faz, meu irmão. Eu duvido quem nunca passou por isso. Mas aí, sabe, o diabo tenta, como tentou lá com Ananias e Safira, tenta com a gente roubar o nosso coração, a forma correta da gente fazer. Porque você perceba, o que é que Pedro fala para Ananias? Pedro não diz assim para Ananias, Ananias, você deixou o diabo roubar a sua oferta, ou roubar o seu dízimo, como você quiser entender. Mas no caso ali não era nem dízimo, era uma oferta mesmo. Você deixou Satanás roubar. Não, porque ele até entregou. Mas o que que Pedro fala? Você deixou Satanás encher o teu coração. Porque se ele pegou uma parte, escondeu e só deu uma parte mentindo, ele estava com o coração correto para dar aquilo? Não, o Pedro estava certo. O diabo conseguiu roubar o coração dele. Diz, você não mentiu para os homens, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Ah, mas não entrou aí oferta por causa da igreja? Entrou, mas isso sabe, isso é secundário, isso não é importante. Mas não é para trazer o dízimo para que haja mantimento? Sim. Mas entenda, se livrar da maldição é secundário. Prosperar é secundário. Para que a casa de Deus tenha recurso é secundário. Porque isso é um mandamento, também é secundário. Porque o propósito da gente fazer é a honra. Por isso que a gente precisa fazer com o coração correto. Meu irmão, se eu dou o dízimo com raiva, ou se eu dou o dízimo com alegria, por honra, para o caixa da igreja faz diferença? Para o caixa da igreja não, o valor é igual, mas para Deus faz. Você está entendendo? Se eu dou o dízimo com medo da maldição, ou se eu dou o dízimo celebrando a Deus, para o caixa da igreja faz diferença? Não, mas para Deus faz. Então não é só fazer, mas é fazer com o coração correto, expressando então a Deus honra. Amém. Deus, então, por isso que a gente, sabe, tem que fazer com alegria. Deus, olha, eu estou entregando aqui para o Senhor, porque primeiro foi o Senhor que me deu, isso vem do Senhor, isso pertence a Ti. E eu faço isso então com alegria, eu faço isso com devoção, isso aqui é uma declaração de gratidão, uma declaração de fé, é uma declaração de honra ao Senhor. Esse precisa ser o nosso coração. Deixa eu ir em frente, senão eu vou gastar todo o meu tempo aqui para ficar só nesse tópico. Bom, outra pergunta que muitas vezes é comum, ou há muitos que utilizam isso para dizer, esse vídeo que eu comentei há pouco, o autor, o coach lá do vídeo, ele até diz, não pessoal, esse negócio de Malaquias, isso aí era lá pro templo, hoje em dia não tem templo, hoje em dia nós somos o templo de Deus. Como que não tem templo? Tem, as igrejas, amém? E na época da diáspora, da dispersação dos judeus, que eles foram por toda parte, eles criaram as sinagogas. Não havia mais o templo de Salomão, mas também não havia um lugar para se adorar a Deus, e não era nesse lugar que eles entregavam os dízimos? Sim, foi através justamente da sinagoga dos judeus que o evangelho foi espalhado por todo o mundo. Porque, só você ler o livro de Atos, os primeiros apóstolos ali, aonde que eles iam de cidade em cidade, iam pregar onde? Nas sinagogas dos judeus. E se não fosse a sinagoga dos judeus, de já ter toda uma estrutura onde as pessoas se reuniam para buscar a Deus, o evangelho teria uma dificuldade muito maior para se espalhar no mundo todo. Então você veja que de tempos em tempos Deus vai usar outras ferramentas, outras formas, como usou o templo de Salomão, como antes do templo de Salomão usou o tabernáculo, e lá no tabernáculo já se dava o dízimo.
Usou as sinagogas, continuava se dando os dízimos. Hoje em dia as igrejas continuam se dando dízimo. Meu irmão, o dízimo não é para o templo, esse não é a coisa mais importante, porque antes de haver templo já tinha dízimo. Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Tinha templo? Não. Jacó faz um voto com Deus: Senhor, de tudo que o Senhor me der, certamente lhe darei o dízimo. Tinha templo? Não tinha. Aí, uma outra questão, outro argumento que algumas pessoas usam para dizer que o dízimo não é para os nossos dias, é mais ou menos assim: não, isso é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento a gente não precisa dar o dízimo. Não, isso aí é coisa da lei. Meu irmão, antes de haver a lei, já se dava o dízimo. Havia lei na época de Abraão? Óbvio que não, a lei veio com Moisés. Havia lei na época de Jacó, como eu dava o exemplo? Não. A lei veio regulamentar algo que já existia. Deus não criou a lei, não criou o dízimo. A lei veio para estabelecer o dízimo. Assim como a lei não criou o sacerdócio, a lei veio estabelecer o sacerdócio que já havia. Porque os patriarcas eram considerados sacerdócios, inclusive pelas outras nações. Amém? Então, o dízimo, ele é tanto anterior quanto posterior à lei. Ele é tanto anterior ao Antigo Testamento quanto posterior ao Antigo Testamento. Isso não é argumento válido para dizer, não, hoje em dia a gente não tem que dar. Nós somos templos do Espírito Santo? Sim, obviamente o somos. Mas de uma forma espiritual. Mas de uma forma natural, tem as igrejas, o lugar onde a crentarada se reúne. Amém, igreja? Agora, meu irmão, ainda que vamos supor, olha, todo mundo dá o dízimo, então a arrecadação da igreja é muito grande, olha, paga todas as despesas, ainda sobra dinheiro, a gente não sabe nem o que fazer com tanto dinheiro. Amém, que um dia chegue, que um dia chegue nessa situação. Ah, não, então vamos falar, ó, pessoal, não traz mais o dízimo porque não precisa mais. Não, isso não existe. Você está entendendo? Porque é um mandamento bíblico, porque é uma demonstração de honra a Deus, como nós falávamos hoje. Há pouco, melhor dizendo. Então, nós precisamos entender isso. Aí, nós temos alguns textos que reforçam bem essa ideia, e eu gostaria de ver alguns com vocês bem rápido, Novo Testamento, que está falando justamente a respeito disso. Vamos lá para Hebreus, capítulo 7, primeiro, deixa eu correr aqui, senão eu acabo me atrasando. Hebreus, capítulo 7 e versículo 7. Aí eu voltei na tradução corrigida. Hebreus 7,7 diz assim: ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, ó, Novo Testamento, gente, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Vamos parar um pouquinho, porque o autor de Hebreus está no capítulo 7, abordando o assunto, está defendendo como, está ensinando, na verdade, como o ministério, o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Então esse é o assunto. Depois em casa você lê o capítulo todo. Hebreus não é um livro muito fácil de entender, gente. É de uma profundidade muito grande. É um dos livros mais complicados para se entender. Na minha concepção, assim, é Romanos, que é um livro também um pouquinho complicado, você precisa de uma certa maturidade espiritual para entender, e Hebreus ainda mais, que é um livro muito espiritual. Mas leia em casa o capítulo 7, você vai entender melhor. Então o autor está defendendo como o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. E para isso ele vai comparando o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Jesus. E aqui segue essa mesma dinâmica. Ele diz, gente, aqui, repito, Novo Testamento, uma carta que está sendo escrita aos cristãos do primeiro século,
hebreus. E justamente por eles serem hebreus, ele está demonstrando como o sacerdote de Jesus é superior ao de Arão. E ele diz, gente, aqui, hoje, Novo Testamento, os homens que morrem, os homens comuns, os sacerdotes lá, eles tomam, eles recebem o dízimo das pessoas. E em momento algum ele diz assim, mas agora não precisa mais, gente, agora esquece. Não, ele diz o quê? Ali, sinalizando não só um tempo futuro, mas sinalizando até o tempo que é estabelecido com a vinda de Jesus, porém, aquele de quem testifica que vive. Meu irmão, ele está falando que quem é que toma o dízimo? Jesus. Fazendo uma menção à igreja do Novo Testamento. Está dizendo, ali atrás, eram só os sacerdotes que poderiam tomar. Aqui ele diz, os representantes de Cristo, da igreja. Mas que simplesmente representam a Cristo. Então quem é que recebe? Segundo a Bíblia, não é o que eu acho, é segundo a Bíblia, está aqui, ó. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é esse? Jesus. Então quem é que toma os dízimos hoje? Jesus. Aí continua falando. E para assim dizer, por meio de Abraão, Levi, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Vamos lembrar, Levi era um ancestral de Arão. A tribo dos levitas, tendo a tribo dos levitas, que foi aquela tribo escolhida para cuidar do templo, havia uma família, família de Arão, que foi escolhida para ser sacerdotes. E diz, olha, Levi, que hoje recebe o dízimo, está fazendo menção aos sacerdotes, diz, antes disso pagou o dízimo. Por que ele pagou? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Aí faz menção da ocasião onde Abraão oferece a Deus, a Melquisedeque, os dízimos de tudo. E ali, você pode continuar o livro de Hebreus, a Bíblia faz justamente uma comparação entre Melquisedeque e Jesus. Aquele que não tinha nem ascendência, nem descendência, que a Bíblia não fala, que diz que ele era rei de Salém, que quer dizer paz, e aí faz uma comparação entre ele e Jesus, dando até entender que o Melquisedeque era uma aparição de Cristo. Aquilo que na teologia é chamado de teofania. Mas aí o assunto o assunto vai longe. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção, está aqui, ó, Novo Testamento, a Bíblia está dizendo o quê? Sobre dízimo. Tá bom, mas esse texto eu concordo que, né, é um pouco mais difícil. Mas vamos um bem simples, bem fácil, para matar o assunto. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Quem achou, diga aleluia. Mateus 23, 23. Então, aqui o contexto é outro. Aqui é Jesus falando. E Jesus está dando uma bronca, repreendendo os religiosos da sua época. E ele diz para eles o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. A fé aqui é no sentido de fidelidade, tá? Deveis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. E pasmem, eu já vi pregador lendo esse texto e com base nele dizendo que não é para dar o dízimo hoje. Aí o cara precisa, assim, um poder de interpretação fora do comum, né? Porque é muito claro o que Jesus está dizendo. E Jesus não está elogiando os religiosos. Ele está dando uma bronca. Ele diz, olha, vocês estão sendo incoerentes na sua maneira de servir a Deus. Vocês estão sendo incoerentes na sua maneira de
vou assim chamar, não gosto muito desse termo, mas de viver a sua vida religiosa. Por quê? Ele diz, vocês dão o dízimo do endro, do hortelã e do cominho. E sabe o que eu entendo aqui? Meu irmão, as pessoas na época de Jesus, anterior a Jesus muito mais, mas na época de Jesus ainda, viviam fora alguns comerciantes que já viviam ali em cidades que haviam, mas a grande maioria das pessoas vivia da agropecuária, vivia das plantações, criações de animais e tal. E assim, dificilmente alguém plantaria endro, hortelã, cominho, até porque isso é mato. Não é verdade? Já experimentou plantar hortelã? Você planta um quadradinho, daqui a pouco, assim, toma tudo, vira mato. Precisa regar, cuidar. Não, ele cresce por si só. Então eu penso que Jesus não está falando aqui de grandes agricultores de hortelã. Não, provavelmente esse pessoal plantava cevada, trigo, milho, outros cereais mais importantes, porque isso aqui é usado para tempero. Agora Jesus está dizendo assim, ó, ao meu ver, tá? Ao meu ver, a maneira que eu enxergo. Ele diz, olha, vocês, essa não é nem a renda principal. Vocês dão o dízimo lá das suas plantações e tal, e até daquilo que não é tua renda principal, sabe? Nasceu lá no teu quintal hortelã, aí você vai lá e conta, deixa eu ver, tem 10 pezinhos de hortelã que arrancam aí, vamos levar para o templo. Você está entendendo? Até de uma maneira, me entenda, um tanto quanto exagerado, do cominho e tal. Hoje em dia, quem sabe Jesus falaria mais ou menos assim, rapaz, você fica contando centavinho para dar o dízimo. Você acorda à noite e diz, ai, Jesus, eu achei aquele R$1 na rua e não dei 10 centavos, meu Deus do céu, vai vir maldição na minha vida, porque mês passado eu não dizimei aquele R$1 que eu achei. Você está entendendo? E Jesus está dizendo, você fica lá contando centavo de uma maneira, sabe, até excessiva algumas vezes, mas você esquece do principal, do mais importante da lei. O que é o mais importante da lei? Olha o que Jesus está mostrando, não é a prática em si, mas são os princípios que regem o reino. Aí ele dá exemplo, aí ele diz o juízo, né? Outras traduções diz a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ele está dizendo isso é mais importante. Porque como nós falávamos há pouco, se eu ainda que fizer uma prática, mas com a motivação errada, aquilo não alcança Deus. Amém? E é isso que Jesus está falando. Ah, pastor, então Jesus está condenando dar o dízimo. Será? É só você ler a continuação do versículo. Ele diz assim, ó, deveis, vocês devem fazer, isso é um dever. Deveis, porém, fazer essas coisas. Que coisas? Dar o dízimo do endro, do hortelã e do cominho. Ele diz, e não omitir aquelas. Gente, quem é que está falando isso aqui? Jesus. Novo Testamento. Gente, é Jesus que está falando que nós devemos dar o dízimo. O que nós não podemos, e esse é o ensinamento que Jesus está dando, eu dei o dízimo, agora eu não vou praticar as outras coisas. Não, isso é incoerência. Se é para eu praticar, que eu pratique tudo que a Bíblia manda, e não ficar escolhendo o que eu devo fazer ou não. E não ficar dizendo, isso é importante, isso eu vou fazer. Não, esse não é tão importante. Não, é muito importante dizimar. Perdoar o próximo. Não, isso aí não, isso é muito chato. Não, eu tenho que fazer tudo que a Bíblia manda. Eu tenho que ser coerente. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, meu irmão, agora está muito claro, Jesus está dizendo, você deve fazer essa, assim como você deve fazer aquela, ou não deixar de fazer, ou não omitir aquela. Então, pronto, eu penso que esse assunto está bem resolvido. Bom, outro questionamento, outra pergunta. Pastor, eu posso inventar um outro método de dizimar?
E tem gente que ao longo só da minha caminhada como pregador, eu já vi muita gente tentando inventar método de dizimar. E geralmente a pessoa faz isso por mais pura e simples mesquinhez, por não querer honrar a Deus, ou por uma desconfiança que a pessoa enfiou na cabeça. Gente, se eu sou membro de uma igreja aonde eu não consigo confiar no meu pastor, eu tenho que rever se eu devo ser membro dessa igreja. Não é verdade ou não é? Porque se eu olho para a cara do sujeito e estou desconfiado que ele não vai usar o dízimo para fazer a obra de Deus, mas que ele vai usar o dízimo de maneira errada, gente, como é que eu confio para pedir uma oração para ele? Como é que eu confio nele para me abrir e quem sabe contar algo íntimo da minha vida pedindo um conselho? Você está vendo que novamente é uma incoerência? Né? Então eu preciso rever algumas coisas. Quão saudável vai ser eu ser membro dessa igreja se eu não consigo confiar no pastor? Tem alguma coisa errada. Amém? É a minha forma de ver a coisa. Mas, voltando à pergunta que eu estava fazendo, eu posso inventar um método? Aí, por exemplo, eu lembro, eu fui pastor na igreja de Cianorte, e aí eu conheci, para resumir a história, eu conheci um camarada lá, que ele inventou um método para dar o dízimo. Ele dizia assim, né? Não, olha só, eu não dou o dízimo, eu não separo 10% da minha receita e não entrego lá no templo como a Bíblia manda. Quem manda é a Bíblia. Não lemos lá Mateus 3:8, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Né? Não, esse método de Deus eu não gostei. Eu tenho um melhor. Aí ele diz assim, não, o mês não tem 30 dias? Tem. Então eu pego 3 dias do mês e eu uso 3 dias do meu mês para eu fazer algum serviço na igreja, para eu ajudar em alguma coisa, para eu ajudar alguém que está necessitado. Então 3 dias eu não trabalho, 3 dias eu faço alguma coisa para Deus. É assim que eu dou o dízimo. Aí eu fiquei pensando, mas pera lá. Isso aí que ele está falando, que ele dá o dízimo, isso se chama na Bíblia domingo, que é o dia do Senhor. Amém? Sim ou não? É o dia do Senhor. Então, no mês tem 4 domingos, pelo menos, alguns 5, mas pelo menos 4. Ele ainda está roubando um domingo, além de roubar o dízimo, verdade, né? Ainda está roubando um domingo de Deus. Piorou a situação dele. Mas, meu irmão, foi isso que Deus falou? Foi isso que Deus estabeleceu? Não, não foi isso que Deus estabeleceu. Então eu estou querendo inventar um método. Eu conheci outros que assim, não, o dízimo, eu tenho um dízimo considerável, um valor até razoável, e eu não vou pegar e lá entregar na casa do tesouro, né, na igreja como a Bíblia manda. Não, eu já sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no mercado, eu vou comprar um punhado de cesta básica, e aí eu vou dar para os pobres a cesta básica. Só que como eu estou com preguiça de achar pobre por aí para dar a cesta básica, eu faço o seguinte, eu levo lá na igreja e o pastor se vira, o pastor que arrume algum pobre para dar. Né? e se quer procurar o pobre, alguém necessitado, ele não vai, mas ainda quer vou levar essas cestas básicas, aí pastor, deixa eu ver o que o senhor faz aí com a cesta básica. O dinheiro eu não dou, esqueça, né? Mas toma aqui a cesta básica. Meu irmão, olha só aqui, que coisa, mas vem cá, como cristão, nós devemos ajudar o próximo? Sim. Mas você já ouviu aquela expressão, fazer cortesia com o chapéu dos outros? Fazer caridade com o chapéu dos outros é fácil, não é? Porque o dízimo é meu? Não, o dízimo é de Deus. Nós lemos Malaquias 3. Pode alguém roubar alguma coisa de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. No quê? No dízimo. Meu irmão, tem como você roubar algo que é teu? Não, isso é crime impossível. Não tem como você roubar o que é teu. Logo, Deus parte do ponto que o dízimo e a oferta já é dele, já pertence a ele. Então, quando eu decido pegar o que é de Deus para fazer caridade,
Meu irmão, eu estou fazendo cortesia com o chapéu dos outros. Assim é fácil fazer caridade, não é? Ainda pago de bonzão. Oh, eu ajudo o próximo. Não, quer ajudar o próximo? Rapaz, está mais do que correto. Isso é o coração do cristão. Mas ajude com a sua parte e não com a parte de Deus. Amém? Aí, sabe, aí a pessoa vai tentando inventar um outro jeito, inventar um outro método. Por exemplo, esse videozinho que eu comentava, que o irmão me mandou e tal, aí o camarada diz assim, não, eu decidi que eu não vou mais dar o dízimo, os 10% eu não dou. Ele diz, eu posso dar 40% da minha renda, mas os 10% eu não dou, mas Deus não pediu isso. Você está querendo inventar coisa que Deus não pediu. O que Deus quer é obediência. Aí ele dá até o exemplo. Não, mas, em outras palavras assim, isso não vai trazer mais lucro, mais benefício para Deus, vamos dizer assim. Deus não vai ficar feliz porque eu não dei os 10, mas eu estou dando mais do que 10. Não, meu irmão, o que Deus estabeleceu é aquilo. Deus só quer a obediência. Eu não tenho que inventar um outro jeito. Eu tenho que obedecer àquele que Deus estabeleceu. E ponto. Se Jesus, meu irmão, não quisesse que fosse assim, ele ensinaria de uma outra forma. Jesus diria, olha gente, não tiveram vários assuntos que Jesus diz assim, ouviste o que disseram os antigos, eu porém vos digo que... Jesus nunca falou isso com relação ao dízimo, então continua valendo para nós hoje. Jesus não disse, olha, antigamente, os antigos diziam para você entregar no tempo, hoje é diferente, você vai fazer de outro jeito. Não. Então, a gente não tem que inventar, a gente tem que simplesmente obedecer. Não tem que criar um outro método, uma outra maneira, uma outra coisa. Agora, uma coisa, eu já abordei isso aqui, que uma coisa, esse camarada do vídeo, ele fala, e eu tenho que concordar com ele. Ele diz assim, porque a maioria das pessoas que dão o dízimo por culpa, dão o dízimo por medo, dão o dízimo por uma preocupação, porque os pastores fazem um terrorismo na cabeça da pessoa e a pessoa dá o dízimo assim, por isso a pessoa não prospera. Né? Então, daí ele encontra a solução. Então eu não dou o dízimo. Não, a solução é eu consertar. Em vez de eu dar o dízimo por medo, eu dar com o coração certo. Amém? Eu dar com alegria, eu dar celebrando, eu dar honrando a Deus. Aí ele diz, não, mas eu não dou o dízimo e a minha vida só cresceu. Meu irmão, eu quero fazer doutrina com a experiência de uma pessoa. O camarada é um jovem ainda. Ele está falando de quanto tempo? Talvez 10 anos da vida dele. Com exagero, talvez 20 anos da vida dele, que ele não está dando dízimo, não dá certo. Meu irmão, quando a gente lê em Provérbios, por exemplo, que a gente leu 3, versículo 9, honra ao Senhor com as suas primícias, com a sua fazenda, usando a tradução corrigida, a sua fazenda e as primícias da sua renda, e se encherão de trigo, os teus celeiros, os teus lagares transbordarão. Meu irmão, quem estava falando aquilo ali não era alguém que está se baseando na sua experiência de vida. Os provérbios era algo que era comprovado na nação, que era uma sabedoria da nação, que era aplicada em provérbios. E aí eu quero fazer experiência em cima da vida de uma pessoa, contrariando o que a Bíblia diz. Eu não posso fazer isso. Você está entendendo? Não seria, no mínimo, sábio da minha parte fazer uma coisa dessas. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender o que é o dízimo, meu irmão. Deus não está, não, mas eu não dou os 10. Aí eu já vi, por exemplo, dentro desse aspecto de inventar método, eu já vi pessoas defendendo assim, não, eu acho que tem que dar o dízimo, mas eu acho que a gente não tem que se prender ao 10%. Rapaz, dízimo é 10%. Então chame de outra coisa, não chame de dízimo, porque quando você fala dízimo, você está se remetendo a 10%. A própria palavra dízimo quer dizer isso. Amém? Mas ainda assim sustenta. Não, eu acho que é assim. Eu acho que a gente pode, por exemplo, dar o dízimo de 12%, de 15%. Outro mês eu vou lá, dou de 5%. Outro mês eu dou de 7%. Outro mês eu dou de 11,5%. Não precisa ficar preso ao 10%.
Engraçado que quem defende isso dificilmente vai dar mais que 10. A verdade não é. Geralmente vai ficar no 5, no 3, no 2, por ali. Quem sabe chegar perto do 9. Mas, gente, por que eu vou... Sabe, eu estou inventando onda, sendo que é muito mais fácil obedecer o que Deus falou, obedecer o que Deus estabeleceu. Amém. Bom, para a gente encerrar, eu repito, a intenção não é esgotar o assunto, eu sei que tem muita coisa ainda que a gente poderia falar ou aprender sobre o assunto, mas só uma abordagem assim, sabe, e o principal do que eu estou falando isso é para a gente fazer a coisa com o coração correto, porque se a gente não fizer com o coração correto, não adianta. Aí eu vou lá, né, e no caixa da igreja lá, está entrando todo mês o meu dízimo, mas será que para Deus está chegando todo mês o meu dízimo? Se eu estou dando com mesquinhez, se eu estou dando por obrigação, se eu estou dando por medo, não, melhor dar, né, porque pelo menos o prejuízo é menor ou qualquer coisa parecida. Então precisa ter, sabe, aquela celebração, aquela alegria, Deus está aqui, obrigado, Senhor, eu estou honrando o Senhor. A minha alegria, Deus, é entregar aquilo que pertence ao Senhor. E é isso, é essa confiança em Deus que vai nos levar a prosperar. Agora, gente, eu não dizimo para prosperar, eu dizimo para honrar Deus. De tal maneira que se eu dizimar e não prosperar, não mudou nada, porque não foi para isso que eu dizimei. Eu dizimei para honrar Deus. Agora eu creio que eu vou prosperar, porque Deus faz a promessa, e eu preciso crer na promessa. Mas entenda que quando eu dizimo, Deus não se torna meu devedor. Não é isso. E tem gente que pensa mais ou menos isso. Deus, eu dei o dízimo, agora o senhor se vira aí, o senhor vai me abençoar. Não é assim? Não, gente, a gente tem que ter o coração correto na hora de dizimar. Bom, para a gente fechar, um assunto que eu gosto sempre de dar exemplo, quando eu falo do dízimo. Gente, a gente tem que ser fiel a Deus quando tudo está bem e quando tudo está mal. Porque na nossa vida a gente vai passar por bons momentos e a gente vai passar por momentos difíceis. Isso na vida de todo ser humano, de todas as pessoas. Amém? E eu preciso ser fiel a Deus em todo o tempo, quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão mal. Eu gostaria que você fizesse um exercício. A gente muitas vezes compara o dízimo e às vezes chama até de fidelidade, né? É minha fidelidade a Deus. Pastor, tem gente que vem trazer o dízimo, às vezes eu estou aqui até fora do horário do culto. Pastor, vim trazer a minha fidelidade, que é o dízimo. Agora, você já imaginou? Vamos supor que você não está vivendo um bom momento no teu casamento. Assim como na vida financeira, às vezes tem uns altos e baixos, às vezes no relacionamento também passa por uns perrengues. E aí vamos supor que você está numa fase difícil no seu casamento, quando não está lá essas coisas. Aí você já imaginou o seu cônjuge chegar para você e falar assim, Bey, então você sabe que esse mês está difícil, a gente não está se entendendo, a coisa não está legal aqui em casa. Então eu vou fazer o seguinte, esse mês eu não vou ser fiel a você, tá? Mas assim, fica tranquilo, porque é só esse mês, tá? Assim que as coisas melhorar aqui em casa, aí eu vou voltar a ser fiel a você. Quem concordaria com isso? Eu sei que dá até um ruim da gente só pensar. Não é verdade? Dá uma gastura, né? Tem alguns que passam mal só de pensar ouvir um negócio desse. Mas você já imaginou um absurdo desse? Aí você diz assim, não, é só esse mês. Não é só esse mês. Não, então tá bom. Não, porque tá ruim o negócio aqui em casamento, então esse mês, mas mês que vem, quando as coisas melhorar, você vai ser fiel. Não, pode deixar. Meu irmão, eu não aceitaria isso, você não aceitaria isso, qualquer pessoa com juízo não aceitaria isso. Por que a gente acha que Deus tem que aceitar? Por que a gente acha que a gente pode chegar para Deus, você está entendendo? E falar assim, então Deus, o negócio é o seguinte, esse mês tá brabo o negócio, Deus, aquela prestação lá da Casa Bahia, Deus, o senhor sabe que no inverno a conta de luz vem um pouquinho mais alta, te gasta um pouquinho mais, então esse mês eu não vou dar o dízimo, Deus, mas fica tranquilo, porque mês que vem eu dou, assim que as coisas melhorar, aí eu vou ser fiel ao Senhor. Meu irmão, se a gente não aceita, é porque a gente acha que Deus vai aceitar.
É justamente quando as coisas estão mais difíceis que a fidelidade se mostra ainda mais importante. Não é verdade? Porque ser fiel quando tudo está fácil é muito mais fácil do que você ser fiel quando as coisas estão difíceis. Mas não importa se a coisa está fácil ou está difícil, eu vou ser fiel ao Senhor. E que eu e você possamos colocar isso no nosso coração em nome de Jesus Cristo. E entender, não olhar o dízimo como algo, sabe, é algo penoso, é algo difícil. E porque tudo isso o diabo tenta colocar no nosso coração para tentar roubar o nosso coração de Deus. Você está entendendo? Mas não, eu tenho que olhar e me alegrar. Deus, é uma celebração, é uma honra, eu estou honrando ao Senhor. O Senhor é digno disso, o Senhor é merecedor, porque se não fosse o Senhor, Deus, eu não teria nada. E o Senhor está me dando os 90 e só me pede 10. Só que sabe qual que é o problema do ser humano? É que ele fica de olho nos 10 de Deus. Ele esquece que tem 90 para ele e fica olhando para o dízimo. Ai, mas é muito. Então faz o seguinte, fica com os 10 e dá o 90. Mas não é verdade? Não. Mas você está entendendo que a pessoa sempre acha que o de Deus é que é o muito. Mas ela não vê que Deus está dando 90 para ela. É igual Adão e Eva. Deus diz assim, olha, está vendo todas essas aves do jardim? Todas elas são de vocês. Vocês podem comer qualquer uma delas. Mas essa aqui não, essa é minha. Essa vocês não comem. Meu irmão, o que eles vão fazer? Ah, não, as outras não prestam. Boa mesmo é essa aqui. Meu irmão, que a gente não caia, assim como Eva caiu lá na conversa da serpente, que nem eu nem você venhamos cair na conversa da serpente. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, eu sei que a palavra de hoje não é uma palavra que a gente poderia, quem sabe, classificar como uma pregação e tal, né, naquele sentido de trazer fé ao seu coração, mas é uma palavra de ensino, ensinamento. Esse é o meu propósito hoje, para a gente aprender a respeito desse assunto tão importante, que às vezes a gente, né, dá uma pincelada aqui, uma pincelada lá, mas dificilmente a gente pega um culto para falar, até porque, sabe por que muitos pastores não pegam um culto inteiro para falar o dízimo? Ai, vai ter gente que não vai gostar, né? Não é assim? Não pode se a gente vai gostar ou não, que a gente precisa aprender em nome de Jesus Cristo e que a gente possa viver isso. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.